Já foi citado aqui pela nossa irmã, mas quero também fazer menção de que hoje, de modo especial, geralmente eu tenho sempre a oportunidade de ministrar a palavra em datas assim especiais, né? Dia das Mães, Natal, Páscoa e coisa. E hoje, mais uma vez, tendo a oportunidade de ministrar e louvando a Deus pelo retorno dos meus pais à casa do Senhor depois de 5 meses, né? Então, que bom tê-los novamente, né? Nesse dia tão especial de fato. Então, é especial por ser dia dos pais, mas mais especial ainda porque eles estão tendo a oportunidade de retornar. E que assim seja com tantos e tantos que ainda estão nos acompanhando pelas redes sociais, mas que continuam desejosos de retornar fisicamente à casa de Deus. Que seja a nossa oração ainda por um bom tempo, que a gente possa ter novamente essa igreja cheia, porque é uma visão muito bonita. Então vamos ler os 13 primeiros versículos da segunda epístola de Paulo a Timóteo e vamos meditar acerca dessa grande exortação e estímulo no combate da fé e no sofrimento por Cristo. É um pouco difícil a gente escutar acerca de sofrimento e tê-lo como algo bom, mas sofrer por Cristo é bom. Nós vamos ver que de fato é. Diz o texto: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mais uma vez, a minha oração é para que tudo que a gente leu nestes versículos possa de fato ser alimento para as nossas vidas e nos servir de edificação nessa manhã. Esse texto é um encorajamento à fidelidade. Se a gente pudesse resumir tudo, tanto a parte de sofrer por Cristo, quanto a parte de combater pela fé cristã, a gente poderia chegar a isso, um encorajamento à fidelidade. E como essa palavra nos faz falta? Fidelidade em todas as coisas. Não é simplesmente infidelidade à palavra do Senhor, ou fidelidade à obra do Senhor, ou fidelidade ao próprio Senhor. Mas nós realmente necessitamos de pessoas na nossa vida que sejam fiéis. A fidelidade está muito ligada à confiança. Você, às vezes hoje, tem medo de contar alguma coisa a alguém porque aquilo pode se espalhar de uma forma que vai causar danos irreparáveis. Por quê? Porque você não confia naquela pessoa porque ela tem se mostrado infiel no trato com você. Mas se ela fosse fiel, você certamente confiaria. E aqui o texto mostra que nós confiamos em Deus porque Ele é fiel. E as pessoas vão confiar naquilo que pregamos a respeito de Deus, vendo também a nossa
fidelidade. Então Paulo vai exortar Timóteo a permanecer fiel e ele faz 3 analogias dentro dessa parte, dessa porção da palavra, que são utilizadas na vida diária, para que as pessoas possam entender e para que Timóteo possa entender o que é a devoção sincera a uma tarefa. Aquilo que a gente hoje coloca como a pessoa é determinada, a pessoa sabe bem o que ela quer. Então, essa devoção a uma tarefa. O que a gente precisa ter em relação ao Evangelho não é simplesmente ser determinado com relação ao Evangelho. Não é simplesmente dizer, eu sei o que eu preciso fazer, porque às vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas não faz. A gente precisa ter uma devoção sincera a essa palavra, porque assim, de fato, a gente vai saber o que tem que fazer e fazer, de fato. E Paulo vai falar da sua própria fidelidade no meio da situação que ele estava vivendo. Porque também tem essa outra questão, ser fiel quando tudo está muito bem é uma coisa. Ser fiel quando as coisas parecem estar caminhando para trás é outra. E aqui ele exorta Timóteo a ser fiel, mesmo que ele passe pela mesma situação que ele está passando. E aí ele conclui com a meditação poética que afirma a fidelidade de Cristo. E a gente vai passar por todas essas questões. No primeiro versículo, o que é que nós temos? Ele diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós já falamos sobre isso no primeiro capítulo e a gente percebe isso também na primeira carta. Paulo tem Timóteo como filho. E aí facilita muito meu trabalho hoje de falar no Dia dos Pais a respeito da relação paternal de Paulo e Timóteo. Porque às vezes a gente olha para um texto desse, está falando de sofrimento, e o que é que isso vai ter a ver com o Dia dos Pais? Não é que a gente sempre vai pregar tematicamente porque hoje é Dia dos Pais, que a palavra de Deus ela se encaixa em qualquer situação. Mas olha que interessante a gente iniciar o segundo capítulo da carta de Paulo a Timóteo, da segunda carta, com a expressão, tu, pois, filho meu. Quando ele diz isso, ele está colocando que, de fato, mais uma vez, ele enfatiza a relação paternal que existe entre ele e Timóteo. E essa relação paternal não é simplesmente de afeto, de amor, de cuidado. Ela passa disso. O filho que vê no pai uma conduta realmente ilibada, ele deve seguir o exemplo do pai. E aqui, quando ele diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, ele é um pai espiritual para Timóteo que já passou por determinadas situações em que ele só tinha como arranjar forças para superar na graça de Cristo Jesus. Então ele poderia dizer isso e dar exemplo a Timóteo de que, Timóteo, por mais difícil que sejam as situações, e a gente viu no capítulo 1 que os problemas continuam, e isso vai se estender até o final da carta, e o encorajamento precisa ser constante. Ele vai dizer, por mais que isso seja complicado, por mais que você não tenha superado as dificuldades iniciais em Éfeso, mas você tem a graça de Cristo e ela pode lhe fortificar e fazer com que você continue no mesmo caminho que você tem trilhado até hoje. Não esmoreça, não se desvie do propósito de Deus na sua vida. Então fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, como um filho traz semelhança com seu pai, assim Timóteo deve mostrar, como Paulo, a sua fidelidade contínua ao Evangelho. Paulo, em momento algum, olhou para trás e pensou, não era melhor eu ter ficado como eu estava antes. Era melhor eu ter voltado a ser quem eu era. Não, em momento algum ele faz isso. Apesar dos grilhões, apesar das perseguições, Paulo sabe muito bem o que ele deve fazer em prol do Evangelho. E ele sabe muito bem o que Timóteo tem a dar para o Evangelho. Por isso ele diz, nesse sentido, que ele deve demonstrar, assim como ele, a sua contínua fidelidade ao Evangelho. E ele sabe muito bem que ele não pode fazer isso com as próprias forças. Timóteo, se esforce, não vai adiantar. Timóteo, faça mais, não vai adiantar. Ele sabe que deve ser
simplesmente pelo fortalecimento interior por meio da graça de Deus que há em Cristo Jesus. E Efésios 6,10 mostra isso para a gente. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se não for pela força do Senhor, não é com um grande volume de problemas. É com o primeiro problema a gente sai de onde a gente deveria estar. E isso é muito preocupante, porque independente dos problemas, nós sabemos que Deus tem o melhor caminho para nós. Mas determinados problemas fazem com que a gente tenha uma visão diferente. E diga, eu acho que está um pouco mais difícil do que deveria ser. Mas quem sabe é Deus. E Ele sabe que não existe para nós, confiando no seu poder e na sua graça, algo que seja demasiadamente pesado. Porque Ele não vai nos deixar suportar cargas maiores do que a nossa capacidade. Ele sempre vai nos fortalecer de modo que nós consigamos carregar essas cargas. E aí no segundo versículo ele diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que é que Paulo está querendo dizer? Além do fortalecimento, o que é que Timóteo precisa fazer enquanto ministro da palavra, enquanto o responsável pelo crescimento espiritual daquela igreja de Éfeso? As mesmas verdades do evangelho que ele escutou nas pregações de Paulo, e a gente sabe que é bem provável que ele tenha sido convertido na primeira viagem missionária de Paulo, e na segunda ele já acompanha. E ele já tem toda a assistência de Paulo para que entre segunda e terceira ele diga: fique em Éfeso, permanece lá, porque eu vou precisar que você fale a determinadas pessoas que estão ensinando falsas doutrinas. Então ele escutou várias verdades da boca de Paulo, pela pregação de Paulo, entre muitas testemunhas através dos anos. Não foi só ele que escutou, não foi uma coisa que foi privada. Paulo chamando Timóteo para sentar perto dele e ensinando simplesmente a ele, mas foi no meio de várias outras pessoas. As mesmas verdades ele agora não somente deve continuar pregando, mas também confiar a outras pessoas que sejam fiéis e que sejam capazes de ensinar a outros. O que ele está fazendo é algo chamado sucessão, preparando uma sucessão. E a sucessão apostólica não é feita a partir do momento que um morre e tem que buscar-se outro. Não, é antes que um venha a morrer, outro já vem sendo preparado. E esse que vem sendo preparado também é estimulado a preparar outros, porque a obra de Deus não pode parar. Então, um vem. Isso aqui é muito interessante, porque a mesma metáfora que ele utiliza, a mesma figura que ele utiliza quando das discussões na igreja de Corinto, iam dizer: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e outros mais espirituais, eu sou de Cristo. Então, um planta, outro rega, outro colhe. Sempre a palavra de Deus vai sendo pregada e os frutos vão sendo colhidos à medida que o tempo vai passando. Mas lembrando que quem dá o crescimento é Deus. Então isso é muito importante, que Paulo mostra para Timóteo: você deve pregar as mesmas verdades, continuar fiel a essas verdades, mas também confiar a outros homens fiéis essa mesma palavra. Ou seja, você tem que formar líderes, você tem que discipular pessoas e você tem que estimulá-las a ser tão fiel quanto você foi e quanto eu também fui. E Timóteo deveria então buscar a formação de líderes para que a mensagem do Evangelho fosse expandida não só territorialmente, mas também temporalmente. Então, a gente estava aqui numa época em que a palavra precisava ser pregada para que mais pessoas pudessem conhecer, para que a palavra realmente pudesse se fazer conhecida em vários territórios onde ela ainda não era conhecida. A gente chega em 2020 sabendo que existe ainda hoje inúmeros povos que não conhecem a palavra, inúmeros territórios que são carentes da pregação. Então essa palavra continua sendo verdadeira para a gente e continua sendo necessária. Mas não só territorialmente, é uma questão temporal. São 2000 anos de pregação e a gente precisa continuar formando pessoas que preguem, porque Cristo ainda não voltou. Eu vou passar, vários outros vão passar. E mais para frente, a palavra tem que ser pregada pela geração que vem.
Mas essa geração que vem só vai pregar o Evangelho se a gente ensinar o Evangelho. A geração que vem só vai ser fiel ao Evangelho se a gente tiver testemunho de fidelidade. A geração que vem só vai pregar o Evangelho se realmente a gente mostrar a responsabilidade, a urgência da pregação. E aí fica uma lição para nós. Enquanto ministros do Evangelho, nós precisamos nos preocupar com a formação da geração que vem. A gente está trabalhando hoje, mas a gente também deve pensar no amanhã. Não com aquela preocupação de que o amanhã depende da nossa tarefa, mas com a preocupação de que Deus nos colocou aqui para trabalhar, formando bases para esse amanhã, que Ele vai cuidar. Então, devemos nos preocupar sim com a formação dessa geração vindoura, para que haja nela a mesma fidelidade, a mesma seriedade com que nós tratamos a tarefa da pregação e a disposição de ministrar os que estão perdidos por esse mundo afora. É fato que em determinados momentos a gente escuta muita coisa que a gente fica meio desestimulado. Talvez a gente encontre com alguém e se prepare já para deixar uma mensagem boa para ela e ela já vem com outras coisas que meio que bloqueiam a gente. É como a gente dá bom dia para uma pessoa e a pessoa diz: o que é que tem de bom? Às vezes a gente quer dizer para uma pessoa: Deus é o único que salva. Deus tem um plano maravilhoso para aqueles que se entregam a Ele. E a pessoa diz: está tudo se acabando, nada presta, e eu não tenho nenhuma perspectiva de futuro. Mas é justamente para essa pessoa que a gente tem que mostrar que, ao lado de Cristo, olhando para a palavra de Deus, a gente humanamente pode não ter perspectiva de futuro, mas olhando para cá a gente tem. Olhando para o que Ele fez, a gente tem. E olhando para o que Ele vai fazer, a gente tem muito mais. E o nosso tempo vai passar. Com certeza o nosso tempo vai passar. E ele passa muito rápido. A gente no instante chegou em agosto desse ano. E a gente se impressiona como o tempo está passando e a palavra de Deus se cumprindo, que os dias estão sendo abreviados. Porque antigamente você tinha 24 horas e você acordado 16, você fazia muita coisa. Hoje, se você dormir mais do que 7 horas, você já acha que está perdendo tempo porque tinha muita coisa para fazer. Porque não dá tempo de fazer. Tem muita coisa, tem muitas atividades e o tempo é muito curto, mas o tempo é o mesmo. As 24 horas permanecem, mas a gente não permanece o mesmo. A gente não consegue fazer do nosso tempo as mesmas coisas. E isso faz com que a gente pense melhor a respeito do uso que a gente está fazendo desse tempo. Mas não é somente o tempo que passa, as nossas forças passam também. Quando a gente olha para trás, a gente diz: eu não sou mais o que era 10 anos atrás. Eu não sou mais o que eu era 20 anos atrás. E óbvio que você não é o que você era 10, 20 anos atrás. Porque não somente o tempo passou, mas também a sua constituição física foi sofrendo alterações. E aí você hoje já não pega mais o mesmo peso que pegava antes, você não suporta o mesmo tempo de trabalho que você suportava antes. Agora o seu corpo pede mais descanso para que ele possa se recuperar e estar pronto para mais atividades. Isso também faz com que a gente veja que há um limite para todas as coisas. E a gente não pode fazer tudo sozinho. Quando chega o meu limite, eu preciso de ajuda. Quando chega o tempo em que as minhas forças são poucas, eu preciso de alguém que tenha mais força do que eu. Mas o importante é que eu não pare. E vendo que o tempo passa e que as forças passam, a gente lembra de algo que não vai passar, que é a palavra de Deus. Chega um determinado momento, não precisa eu chegar à casa dos 70, 80 anos. Talvez antes disso, Deus me leve. E aí? O que eu deixei? O que eu plantei para que outro regue e para que outro lá na frente colha, entendendo que foi Deus que nos chamou igualmente? A palavra de Deus não passa. É isso que nós devemos plantar, a semente da palavra de Deus. Porque de fato,
Vários já passaram e nós lembramos com muito carinho do esforço que eles tiveram. Mas eles deixaram um legado para que outros sigam na mesma pisada e possam fazer aquilo que Deus os comissionou para fazer. E é por isso que hoje a gente olha para esse texto escrito por Paulo, direcionado a Timóteo, e que já foi pregado por inúmeros homens fiéis, até chegar ao dia de hoje que a gente escuta essa palavra e percebe, nós também precisamos ser fiéis a esta mesma mensagem, para que lá na frente outras pessoas possam entendê-la da mesma forma. Enquanto pais, nós precisamos plantar a semente do Evangelho nos nossos filhos, para que as próximas gerações não somente conheçam a Deus, mas creiam e proclamem a verdade do Evangelho. Essa é uma grande preocupação que a gente deve ter hoje, porque até 40, 50 anos atrás, a gente via famílias todas sendo levadas para dentro da igreja. Tenho certeza que meus pais passaram por isso, da família toda ir num domingo de manhã para a igreja, um pegado na mão do outro, né? No caso da minha mãe com mais 6 irmãos, 9 pessoas dentro de casa, mas todo mundo indo para a igreja, todo mundo criado no Evangelho. Infelizmente, no decurso da vida, alguns podem se desviar, porque o fato de você criar no caminho, infelizmente, não é garantia de que ele permanecerá no caminho. A salvação é individual. Então, por mais que você faça o seu dever, mas a salvação pertence a Deus. Então, Provérbios 22:6 não é promessa, é orientação. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo que não seja garantia que ele não vai se desviar, mas você fez o que foi ordenado, o que foi orientado. Se se desviar, ele responderá a Deus. Você não, porque você de fato foi fiel. Então, sendo fiéis à pregação do Evangelho, nós plantamos essa semente. Só que hoje essa semente parece que está sendo colocada em uma terra que não tem muito adubo. Por que eu digo isso? Porque comparado com gerações anteriores, a geração que hoje cresce só ouviu falar de Deus. Veja que durante todo o tempo, nos últimos anos, que nós temos escutado tantos e tantos ataques ao Evangelho, nós permanecemos firmes. As pessoas olham para a gente e dizem assim: você crê nisso? Você acredita nessa história? Você acha mesmo que um homem desceu do céu e se colocou numa cruz por você? Você acha mesmo que o homem veio de Adão e Eva? Você tem certeza dessas coisas? E não é somente a questão da ciência. São várias outras religiões e cada dia surge outra e as pessoas vão ficando cada vez mais confusas com relação ao que é verdadeiro ou não. Mas nós continuamos na verdade. Por quê? Porque escutamos de homens e mulheres fiéis a mensagem da verdade. Mas será que isso vai ser possível para quem vem depois da gente? Se a gente trabalhar fielmente, vai. Porque Deus honrará o nosso esforço em se manter na fidelidade. Mas me preocupa porque eu tenho visto cada dia mais jovens, adolescentes, crianças no ambiente escolar que chegam para nós e na ficha delas tem evangélico, protestante, mas no final das contas a conduta que elas demonstram não é condizente com a palavra de Deus. E aí a gente precisa trabalhar mais firmemente para que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens não só escutem falar de Deus, mas que eles de fato venham a crer e a proclamar as mesmas verdades. É o que Paulo está dizendo a Timóteo: o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmita a homens fiéis. Quando nós temos filhos, sejam eles biológicos ou espirituais, o que nós esperamos dele enquanto cristãos
não é que eles simplesmente venham à igreja, é que eles preguem como nós pregamos. É que eles creiam como nós cremos. É que eles vivam como nós procuramos viver. Que eles sigam um exemplo. Então o exemplo da gente tem que ser muito forte, para que eles possam viver em cima desse exemplo. Então o apóstolo aqui ele também não fala de doutrinas secretas. Aqui não tem nada secreto. Ele falou diante de muitas testemunhas. Timóteo ouviu, mas outras pessoas também ouviram. Claramente ele se refere às verdades que ele pregava amplamente no seu ministério público. E com isso nós podemos entender que a mensagem apostólica está acessível a nós. E além de tê-la no nosso coração, é importante que nós a ministremos a outros corações. E eu entendo também que nem Paulo nem Timóteo se valeram de novas revelações. Porque se fosse uma coisa privada, somente de posse dos apóstolos, como é que a gente teria crido na mesma coisa? Se fosse algo somente passado para uma alta cúpula eclesiástica, como os outros seguiriam no mesmo caminho? Mas não é essa distinção. A mesma palavra que nós aprendemos enquanto pastores é a mesma palavra que todos devem aprender todos os dias meditando no Evangelho. E não há diferença de compreensão. Todos nós somos dotados do Espírito Santo de Deus, que é quem nos ilumina para compreender o Evangelho. Mesmo que o Espírito que habita em mim, habita em você. E é por isso que a gente olha para essa palavra e a gente consegue extrair coisas preciosas para a nossa vida, que transformam a nossa conduta e transformam o nosso modo de ver as coisas ao redor. E faz com que a gente se mantenha, mesmo que conceitos sejam mudados. Mas nada muda na nossa mente, porque nós agora temos a mente de Cristo. Então, ele não se valeu de novas revelações para cumprir o seu ministério, nem Timóteo. Ele não esperava que um profeta se levantasse a cada domingo, para que durante a semana ele fosse falando alguma coisa diferente, trouxesse um novo alimento a cada semana para o povo de Deus. Eles só precisavam da palavra. E aí, eu já escutei da boca de aluno meu do seminário. E isso não só me arrepiou, não. Isso fez o sangue subir. Mas a gente respira e volta ao normal. Mas eu já escutei de aluno de seminário dizendo que a palavra de Deus não é inerrante nem é infalível. Mas eu quero hoje reafirmar: a palavra de Deus é insubstituível. Nada substitui a palavra de Deus. É por isso que a gente pode ter uma programação enorme, mas o centro é a pregação da palavra. Se assim não for, é qualquer outra coisa, menos culto. A gente tem que entender que a palavra de Deus é inquestionável. Mas logo hoje, que tanta gente questiona a veracidade da palavra de Deus, você está dizendo que a palavra de Deus é inquestionável? Sim, no coração do crente ela é inquestionável. Eu posso não compreender determinadas verdades do Evangelho, porque eu sou limitado, minha mente é finita. E aqui eu tenho conhecimento infinito. Porém, eu não posso questionar a palavra de Deus. Ela é verdadeira. Ela é irrefutável. Totalmente irrefutável. Vire as mais de 2.000 páginas que você tem na sua Bíblia. Indo e voltando. Procure um erro. E você não encontrará. Como disse uma vez o pastor Jonas Madureira, você falhará miseravelmente em procurar um erro na palavra de Deus. Não, mas é porque tem um erro de tradução, porque teve um copista lá no ano tal. Nada disso vale. Deus não permitiu, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia e pela sua soberania, que esta palavra perdesse a sua essência, mesmo tendo diversas traduções e mesmo hoje tendo ela em várias versões. Você pode procurar qualquer que seja, a mensagem é a mesma. E isso faz com que ela seja irrefutável. Ela é inerrante, não tem erro e é infalível. Tudo que ela diz é verdadeiro e pode ter certeza, acontece.
acontece. E ela é suficiente. Não é a palavra mais alguma coisa, é só a palavra. Ela é regra de fé e prática para as nossas vidas e é suficiente para a edificação do nosso espírito. E aí vem os versículos 3 e 4, ele entra com a primeira analogia, que é a do soldado. Paulo vai falar a Timóteo como ele sendo um soldado. E aí ele diz, Timóteo está numa grande batalha. Qual a batalha que Timóteo está travando? É a defesa da fé cristã. Enquanto vários outros trazem para o seio da igreja doutrinas falsas, Timóteo precisa continuar pregando as mesmas verdades que ele ouviu de Paulo. Ou seja, as verdades que entraram no coração dele e o fizeram ser convertido ao Evangelho. E como bom soldado, ele deve suportar as aflições e os sofrimentos dessa batalha, sem deixar se levar pelos encantamentos do mundo, que talvez o façam baixar a guarda. Pelo contrário, ele deve permanecer firme até o final dos seus dias na terra, para satisfazer o comandante que o arregimentou. E é por isso que ele diz aqui, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, não é simplesmente que Timóteo tem um objetivo fixo, um alvo fixo na sua vida. De fato, eu utilizo aquela mesma expressão. Ele tem uma devoção sincera pela pregação do Evangelho. É algo de que ele não vai largar mão. Por quê? Porque ele acha que isso é bonito perante a sociedade? Não. Ele pode até ser preso por conta disso. Em Roma era assim que as coisas estavam acontecendo. E Paulo estava preso por conta do Evangelho. Então, para muitos, não era uma atividade bonita. Ele fazia isso porque ele gostaria de agradar as pessoas de Éfeso? Não. Pelo contrário, as pessoas de Éfeso, muitas delas, olhavam para Timóteo como sendo alguém desprezível. Paulo já escutou isso de uma igreja, de dizer que a presença dele era desprezível, que ninguém gostaria que ele ali estivesse, pregando, falando as coisas que ele falava. Timóteo sentia um pouco disso também, se entristecia, mas ele continuava porque ele estava ali para agradar o seu comandante. Então, nos momentos em que essa batalha ficava mais difícil, e ele olhava para o mundo e dizia, se eu estivesse lá, estava tudo tão tranquilo. Ele olhava para a sua vida, para os exemplos que teve, para a formação que teve, e dizia, eu estou nessa vida para agradar aquele que me salvou. Não somente me salvou, mas me chamou. Não somente me chamou, mas me sustenta. Não somente me sustenta, mas me glorificará no final de todas as questões. E aí, Calvino observa muito bem, dizendo o seguinte, essa guerra não consiste em infligir males a outros. Nenhum soldado de Cristo foi chamado para fazer o mal contra outra pessoa, devolver o mal que recebe com mal. Mas a ênfase está não nas capacidades ofensivas do soldado, mas na disciplina ao enfrentar as investidas do inimigo. Ou seja, na defesa. Já dizia alguém que o ataque seria a melhor defesa, mas não é bem assim. Para a gente, a defesa é a melhor forma de se manter livre dos ataques. A gente não quer atacar ninguém, a gente quer simplesmente se defender dos ataques e continuar avançando, ainda sem atacar. Imagine a figura, você que é muito pobre, mas é um pouco do que a gente pode enxergar, humanamente falando. É um soldado que está sem armas. A única arma que ele tem é o seu argumento, as suas palavras.
E ele segue cheio de trincheiras ao redor. Ali em volta tem pessoas armadas até os dentes. Mas ele vai passando no meio das trincheiras apenas argumentando, apenas falando com as pessoas que estão ao seu redor. Uma ou outra começa a apontar a arma para ele. E ele, se estivesse armado, seria tentado a também sacar sua arma. Porém, ele não tem. Porque a ideia dele não é de atacar outras pessoas, não é de matar outras pessoas e que aquelas trincheiras fiquem banhadas de sangue. Ele quer sair dali com o menor dano para ele e para os que estão ao seu redor. E ele continua seguindo o mesmo caminho, de modo que ninguém seja atingido e ele chega até o final. O que nós queremos e o que nós precisamos fazer enquanto servos do Senhor é passar por esse mundo sem o menor dano e transmitir uma palavra para que o menor dano possível seja causado aos que estão lá fora. Porque os danos já estão feitos, a tragédia já está anunciada, mas a palavra de Deus vai fazer com que muitos sejam preservados. O mundo, diz a palavra, que jaz no maligno. A gente olha e cada dia a coisa piora. Cada dia a gente vê a coisa saindo do prumo, humanamente falando. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente entende que nunca vai sair do prumo enquanto Deus estiver no controle. A gente olha e percebe que está piorando. Mas algo muito mais sublime está a nos esperar. Então, para quem não consegue compreender a palavra de Deus, vai piorar e muito. E não melhora nunca. Para nós, difícil hoje, mas tudo será aliviado quando chegarmos na glória. Toda a aflição daqui será substituída por uma eternidade de paz com o Senhor. E ele diz, essa disciplina para enfrentar as investidas do inimigo é fruto do seu engajamento total. É interessante que também em discussões do seminário, alunos vinham me questionar na época, né? Ainda não pastor, só professor, e eles diziam, professor, essa coisa de dízimo é coisa do Velho Testamento, né? Isso tem nada a ver para hoje, né? Hoje eu dou o que está no meu coração, né? Aí eu disse, você chegou num ponto bom, você mesmo respondeu a sua pergunta, né? Você meio que querendo me levar para eu responder o que você quer, você me deu uma resposta ótima. Deus não quer nossos 10%. Ele quer a integralidade do nosso ser. O dízimo é uma retribuição muito pequena em relação a tudo que Ele nos dá. Já que hoje você compreende, no caso dele, que você deve dar a Deus o que está no seu coração, então dê tudo. Dê o seu coração, dê o seu tempo, dê a sua vida, dê a sua juventude, dê os seus esforços. É muito fácil a gente colocar assim, dá só o que está no coração, às vezes o coração está vazio, né? Mas aquele que realmente anda com Deus, o seu coração não está vazio. Ele está cheio da palavra e ele obedece à palavra, sem começar a questioná-la e querer mudá-la de um momento para o outro. O engajamento total, o 100% que a gente tem que dar para Deus é o que vai permitir que a gente se defenda das investidas do inimigo. Porque nenhum soldado da ativa se deixa envolver pelas atividades da vida civil. O seu único objetivo é satisfazer o oficial que o alistou. Não interessa as outras coisas, eu estou aqui nesse objetivo. Eu só saio daqui quando terminar. Então a questão aqui não é de pagamento, como é citado em 1 Coríntios 9:7, mas um afastamento radical de todas as alegres ou tristes exigências da vida e de colocar-se em plena prontidão com relação a Cristo. Quando é que você vai estar pronto para trabalhar pelo Senhor? Eu já tive colegas que diziam, quando eu me aposentar eu vou trabalhar para Deus. Ele sabe disso. Ele escutou você dizer isso, mas ele não sabe disso não. Ele tem outro plano para você. Imagine que a gente agora começasse a dizer, Senhor, hoje eu tenho muito trabalho,
hoje eu não tenho tempo, hoje eu estou cansado. Mas tem nada não. Daqui a uns 5 anos eu estou contando, chega a minha aposentadoria, eu vou trabalhar para o Senhor. Com o resto das suas forças, com o que sobrou da sua vida, Ele quer tudo. Ele requer tudo. Ele não aceita 50%, ou depois da aposentadoria 20%. Ele requer uma vida de dedicação a Ele. Deus não está querendo demais, não? Não. Ele é justo. Ele quer exatamente o que é dele. A nossa vida é dele. Então a nossa vida tem que servir aos propósitos dele, não os nossos. Quer dizer então que eu vou abandonar tudo para servir a Deus? Para alguns não necessariamente. Tem muita gente que consegue trabalhar e servir a Deus. Isso é maravilhoso. Principalmente trabalhar servindo a Deus. Onde você está, você consegue servir a Deus. Você consegue testemunhar. E você consegue fazer aquilo que Ele lhe ordena. Mas é preciso que você pense, de fato, naquilo que é primordial. No meu trabalho, que é primordial, é o meu salário? A minha reputação enquanto bom profissional? Ou é que as pessoas entendam que eu estou ali servindo a Deus, fazendo para os homens como quem faz para Deus? É essa a grande questão. No versículo 5, nós enxergamos o seguinte: igualmente o atleta, segundo a analogia que ele usa, não é coroado se não lutar segundo as normas. Na segunda analogia, então, ele cita o atleta, que só é coroado se lutar segundo as regras. O que a figura do atleta pode nos trazer? Então, na questão de trabalhar para Deus, de trabalhar para a obra de Deus, na sublime tarefa de entregar a palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo, nós necessitamos de disciplina. Como é que, tudo bem que foi adiada as Olimpíadas de 2020, mas pode ser que realizado em 2021. Como é que um corredor de 100 metros vai fazer abaixo dos 10 segundos se ele permaneceu todo esse ano sem treinar? Como é que alguém que está muito próximo de quebrar um recorde vai realmente quebrar esse recorde se ele de repente disser: não, tá bom, já treinei demais, quando chegar na hora eu faço? Será que vai dar certo? Acho que não, porque ele não teve disciplina, ele não foi realmente determinado em um propósito, ele não tinha devoção por aquilo que ele faz. Então nós precisamos de disciplina, é preciso ser diligente na busca do conhecimento do Senhor e não ser relapso no seu trabalho. O atleta também traz o seguinte para a gente: é necessário constância. Não pode ser como a gente com a academia, né? A gente entra 3 meses, sai. Aí vem 2 meses de novo, sai de novo. Porque a gente não tem constância. A gente não pode vir para a igreja 2 meses, sai. A gente não pode se comprometer com um grupo de evangelismo 1 mês e sai. A gente não pode se comprometer com a pregação da palavra de Deus e de repente dizer: não quero mais. Precisa-se de constância, sem esmorecer nos primeiros obstáculos. Porque se a gente olhar para os obstáculos, o que a gente vai enxergar lá na frente? O chão. Mas se a gente continua olhando para Cristo, certamente a linha de chegada vai aparecer em algum momento, que a gente continua olhando para o alvo. Eu imagino 110 com barreiras, já que ele fala do atleta. É um tiro curto, uma prova de menos de 15 segundos, e você tem 8 obstáculos. A distância de cada um é de praticamente 15 metros. Então você dá 3, 4 passos, salta um obstáculo. Se ele olhar para o obstáculo, o que é que acontece? Cai. Bate com a perna em um obstáculo e cai. E perde o tempo, perde a prova. Ele está olhando firmemente.
Com olhar no horizonte, ele vai ver os obstáculos restantes. Mas ele está olhando para o que é mais importante, que é a linha de chegada. A gente olhando para o horizonte, a gente sabe que tem muita coisa ao redor. Mas a gente sabe para onde está indo e sabe como chegar, porque a palavra nos ensina isso. E a gente precisa de uma terceira coisa. Enquanto atleta, a gente precisa de esforço. Nada se consegue sem esforço. E é aquela velha expressão que a gente escuta por aí. Para fazer a obra de Deus, não espera cair nada do céu. A gente não precisa que um anjo desça do céu e diga assim, pregue. A gente já recebeu essa comissão. E a gente precisa pregar a toda criatura. E isso vai nos exigir esforço. Versículo 6, a terceira analogia, ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que ele quer dizer com isso? Ele compara o ministro ao lavrador que trabalha arduamente para ter boa colheita. Chuva começou muito antes das chuvas começarem, o lavrador já está preparando a terra. Ele já está comprando as melhores sementes, porque ele sabe que colocando ali no tempo certo, a chuva bate e aí vai ter uma boa colheita. Ele vai cuidando, ele vai se preocupando com aquilo que ele está fazendo para que saia da melhor maneira possível. E ele vai ser o primeiro a participar dos frutos como recompensa pelo esforço que ele empreendeu. Então os ministros que trabalham arduamente no serviço de Deus vão ser os primeiros a se alegrar com os frutos que vão surgir desse trabalho. E quais são os frutos que vão surgir desse trabalho? Primeiro, vidas transformadas. Sinceramente, e sem nenhuma demagogia e hipocrisia. Do que adianta um ministro do Evangelho ganhar 30 salários mínimos se nenhuma pessoa se dobra aos pés de Jesus com as pregações dele? Não é que depende dele, não. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós estamos firmes no propósito de Deus, de pregação do Evangelho, certamente o Espírito de Deus vai salvar vidas através dessa pregação. Mas aí eu me sento no meu trono de marfim e fico ali recebendo uma grande quantidade de dinheiro, sabendo que pessoas estão indo para o inferno em grandes quantidades, porque aquilo que eu prego nem mesmo eu acredito, eu não prego com autoridade, às vezes eu não sei nem o que eu estou pregando, e o resultado é que ninguém está sendo convertido. O meu trabalho é tão relaxado que não é digno de ser honrado pelo Espírito de Deus. Mas quando eu trabalho arduamente como lavrador que espera a primeira colheita, eu sei que frutos virão. O fruto não é terreno, o fruto não tem nada a ver com aquilo que eu vou receber nas minhas mãos ou vai cair na minha conta bancária. O fruto tem a ver com aquilo que vai para a eternidade, a vida que é transformada pela palavra que eu estou pregando. Os lares que estão sendo reedificados através da palavra de Deus. Não pode até ter, mas é difícil a gente encontrar uma coisa mais deprimente do que pessoas que moram próximo a você. Tem uma discussão que envolve a casa inteira. Brigas entre famílias, que a gente até se pergunta, será que isso é uma família mesmo? Ninguém se respeita, todo mundo se gritando, as pessoas não sabem o limite do que pode ser dito, que não pode. E a gente vai escutando isso acontecer ao nosso redor, mas isso não pode chegar na nossa casa. Isso não pode chegar na casa de um cristão, mas às vezes chega. E como é que eu posso modificar? Como é que eu posso ver a transformação de um lar? Como é que ele pode ser reedificado? Como é que as pessoas podem voltar a ter respeito umas pelas outras? Como é que as pessoas podem voltar a compreender uns aos outros? Como é que as pessoas podem voltar a amar uns aos outros? Pela palavra de Deus. Se não for assim, não volta. Mas não tem psicologia no mundo que resolva.
Não tem força de vontade no mundo que resolva. Só a palavra de Deus. Que a transformação é interna. Quais outros frutos que podem ser colhidos? Jovens fortalecidos para a obra. Igrejas conscientes de quem Deus é e o que Ele pode fazer para que possam testemunhar a outros do seu amor, do seu poder, da sua proteção. Então nós precisamos trabalhar como lavradores, esperando esses frutos. Certamente o Senhor nos dará. Mas aí vem o versículo 7, que ele diz: pondera o que acabo de dizer, que o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo ora para que o Senhor ilumine Timóteo, de maneira que ele tenha compreensão das coisas relacionadas à sua salvação. O capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Timóteo, você é um homem de Deus. Você é um homem que tem o Espírito de Deus. E você compreende as coisas de Deus. Mas tem muitos por aí que não compreendem. Eu peço que o Senhor te ilumine, que a mesma iluminação que vem sobre você possa recair sobre outros, ao ponto que você prega sobre a salvação deles. Que eles entendam que a salvação é por Deus. Não tem nenhum mérito deles. Que a salvação é através de Cristo, não através de boas obras. Mas eles só podem compreender escutando a palavra. Versículo 8, ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. É isso que você vai pregar. É sobre isso que é a salvação. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. A ressurreição de Cristo proclama a sua divindade. Por que Cristo venceu a morte? Porque era Deus. E o fato de descender de Davi comprova a sua humanidade. Por que ele subiu à cruz? Porque era homem. A doutrina da ressurreição é a pedra angular da fé cristã. Tanto a verdade da ressurreição de Cristo, quanto de ele ser divino, quanto a sua humanidade, como descendente de Davi, tudo isso é fundamental para o Evangelho. E a doutrina da ressurreição é a pedra angular da fé cristã. Através dessa doutrina da ressurreição, a gente confirma, sem margem para dúvidas, o perdão dos pecados. Como nós fomos perdoados? Através do sacrifício de Cristo. Mas não só isso, também confirma a vida eterna para todos aqueles que creem em Cristo. E aí o versículo que eu acho que é o primeiro que a gente decora na Bíblia, João 3,16. Todos aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. E aí 1 Coríntios 15 e 14 diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã também a nossa fé. Ou seja, pregar sem falar da ressurreição de Cristo, a nossa pregação é vã e a nossa fé também, porque a base dela está nesse momento da ressurreição de Cristo. Versículo 9 diz: pelo qual estou sofrendo até algemas. É por conta desse evangelho, quando ele diz descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual, por esse evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. É por esse evangelho que Paulo está sofrendo até mesmo preso como criminoso, como diz a NVI. Tratado como criminoso. E essa expressão forte indica que Paulo sentia sim a vergonha de estar preso e a degradação do seu aprisionamento, porque o tempo vai passando e você vai se sentindo cada dia mais solitário. Lembre-se que muitos abandonaram ele no momento da prisão. Você vai se sentindo enfraquecido, você vai sentindo que o tempo está passando e talvez você não tenha mais a liberdade. Quem escutará agora a sua pregação? Como você irá se fortalecer na palavra de Deus se você não a tem? Você está preso. Você não tem contato com as pessoas. Essa prisão aqui é muito
significativo porque na primeira ele estava em casa, numa casa alugada, recebia pessoas, mas aqui não. Ele sentia profundamente essa vergonha, mesmo assim, mesmo se sentindo fraco, mesmo sendo abandonado, mesmo sabendo da vergonha de uma prisão. Paulo tinha o seu coração inundado pelo fato de que a palavra de Deus não estava acorrentada. E o que isso significa? Mesmo pregadores fiéis da palavra sendo presos, sempre haverá alguém levantado por Deus para o cumprimento da proclamação do Evangelho. Paulo está preso, mas Timóteo está pregando. E Timóteo está formando outros, porque Paulo assim o está orientando. Matthew Henry faz um comentário muito interessante a respeito disso. Ele diz: os poderes da perseguição podem silenciar os ministros e restringi-los, porém não podem impedir a operação da palavra de Deus no coração e na consciência dos homens. Nenhuma força humana pode prender tal poder. Uma vez que Paulo pregou, ele pode até estar preso hoje, mas aqueles que foram convertidos com a mensagem do Evangelho que ele pregou, estão desenvolvendo a sua salvação. Aquela expressão que ele utiliza, desenvolver a vossa salvação, ou seja, ponham em prática essa salvação. Trabalhem pela palavra de Deus, façam outros conhecerem a palavra de Deus, levem adiante essa mensagem de salvação. Basta que um ouça e tenha o mesmo ímpeto que ele teve, a palavra continua a ser pregada. E ele diz: por esta razão, sabendo que a palavra não está algemada, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Nenhum sofrimento é grande demais, se ele levar a efeito a salvação dos eleitos de Deus que ainda hão de crer. Você pode ter todos os tipos de restrição na sua vida, inclusive da liberdade, como é o caso de Paulo. Mas se aquilo que você está fazendo levar à salvação dos eleitos de Deus, você cumpriu a missão que lhe foi dada. Aqueles que Deus escolheu para crerem em Cristo são levados a crer pela pregação. Para aqueles que creem na eleição, e aí é o ponto aqui de Paulo, existe invariavelmente uma pergunta que é feita. E é isso aí para onde você for. As pessoas dizem: se Deus já elegeu, se Ele já tem os seus, se Ele já escolheu os seus, por que a gente prega? Muita gente pergunta isso. Um livro fantástico sobre isso é Evangelização e a Soberania de Deus. O autor faleceu agora há pouco, J.I. Packer. Você tem a soberania de Deus em salvar e a responsabilidade do homem em pregar a palavra que leva à salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A resposta está aí. Precisamente a resposta é também que nós não sabemos quem são os eleitos. É preciso pregar. Todos os crentes servem a Cristo com confiança de que o povo escolhido espera para ser alcançado e conduzido por Deus. Mas eles só serão alcançados pela pregação e só serão conduzidos por homens fiéis que creram na pregação. Por isso é necessário pregar. Deus elege, Cristo justifica, o Espírito regenera. E nós, o que podemos fazer? Pregar. Assim como Cristo ressuscitou num corpo glorificado, todos os crentes unidos a Ele receberão corpos glorificados no dia da ressurreição. É aquilo que nós temos aqui no final do versículo, quando ele diz: para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Eterna glória. O que é eterna glória? A vida eterna. Então, quando passarmos dessa parte para a eternidade, receberemos corpos glorificados, assim como Ele também o recebeu. Onde é que a gente pode encontrar isso? Nós já estudamos 1 Coríntios 15, do 12 até o 56.
Versículo 11, já estamos caminhando para o final. Diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Claramente ele está citando aqui Romanos 6,8. Diz a mesma coisa, escrito pela mesma pessoa. Aponta para o batismo como decisivo evento do passado que marcou o fim da velha vida e o início da nova. Quando ele diz, Romanos 6, 3 e 4, ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se morremos com Cristo, em sua morte, que se deu de uma vez por todas pelo pecado, também certamente com ele nós viveremos. Versículo 12, ele diz, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Que é algo muito forte. Trata-se da perseverança em face das dificuldades. Em momento algum, Cristo pregou que seria fácil viver a vida cristã. Em momento algum, ele disse que o caminho seria só de flores e de facilidades. Mas ele diz algo muito precioso em Mateus 28, 20, que ele estará conosco todos os dias, até o fim do século. Então, quando ele nos diz isso, se perseveramos, também com ele reinaremos, embora a salvação seja totalmente pela graça de Deus, todos os crentes verdadeiros perseverarão em serviço fiel a Cristo, como uma demonstração da graça de Deus trabalhando neles. Ou seja, todos os crentes verdadeiros vão permanecer fiéis até o fim. E isso não é fruto da força deles, mas da graça de Deus operando neles. Essa é a maravilhosa doutrina da perseverança dos santos. Nós vamos chegar até o fim, com todas as dificuldades, mas vamos chegar até o fim. Isso é garantido, por quê? O sangue de Cristo nos garante. O Espírito que habita em nós nos garante. E estará conosco até o final. Também com ele nós reinaremos, se perseverarmos. É uma imagem do Novo Testamento para a glória eterna que os cristãos recebem por meio de Cristo. Veja o que diz Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Adão fez o que fez, mas Cristo veio e consertou. Através dele, de Adão, o pecado vem e a morte vem. Através de Cristo, o pecado sai e a vida retorna a nós. Só que agora uma vida eterna. Mas ele diz também o seguinte: se o negamos, por sua vez, ele nos negará. Eu já escutei isso inúmeras vezes. Esse versículo ficava batendo na minha cabeça também inúmeras vezes. É uma séria advertência contra a apostasia. O falecido pastor sempre citava esse mesmo texto, os dois versículos, quando ele ia falar a respeito do apelo para as pessoas que estavam ouvindo a palavra, se elas se sentiram atraídas pela pregação do Evangelho e queriam entregar o seu coração ao Senhor. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Uma vez que você creu, é-lhe dado o poder de Deus, a graça de Deus para perseverar. Mas se você nega esta graça, se você joga fora essa graça e você nega a Cristo, ele também o nega diante do Pai. Paulo tem em mente aqui a apostasia absoluta, não um fracasso ou uma queda temporária. Então o que a gente pode entender? O crente verdadeiro, ele não apostata.
ele persevera. O eleito persevera por conta da misericórdia de Deus. Agora, ele pode ter quedas, ele pode ter falhas temporárias. Sim. Quando ele cita no versículo 15 do primeiro capítulo Fígelo e Hermógenes, a gente pode entender de duas maneiras. A Bíblia não deixa claro, mas vamos entender da seguinte maneira: se eles de fato abandonaram a igreja, se foi esse o caso, é uma apostasia absoluta. Eles trabalharam com Paulo, eles serviram a Deus junto de Paulo, mas o abandonaram no momento da prisão. Mas se eles não abandonaram a igreja, o que representa esse abandono de Paulo naquele momento que ele mais precisava? Uma falha, uma queda temporária. De não compreender que mesmo nas cadeias de Paulo, a palavra não se encontra acorrentada e continua a produzir os seus efeitos. Os verdadeiros crentes não se desviarão em rebelião flagrante contra Cristo. Tenha isso como certeza. E isso nos deixa confortados se estivermos seguindo o caminho dele, mas muito entristecidos se sabemos de alguém que nós amamos, que se desviou do caminho, que demorou muito e muito tempo e ainda não retornou. E a gente começa a se questionar: será que vai ser salvo? Será que... Isso realmente machuca muito o nosso coração, por ver pessoas que nós amamos e que não consideram a palavra do Senhor. Versículo final: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A gente não pode de maneira alguma usar isso aqui como desculpa. No final eu vou falar sobre isso. Muitos intérpretes tornam esse versículo como uma afirmação maravilhosa de que a salvação não se baseia prioritariamente na nossa fé, mas na fé de Cristo. Veja por quê. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna. É um presente, é uma dádiva. Jamais perecerão, a perseverança. E ninguém as arrebatará da minha mão, a garantia dessa salvação. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É a nossa fé, mas é a nossa fé em Cristo. E é também a fé de Cristo, que em momento algum olhou para trás ou hesitou em fazer a vontade do Pai. Até o último momento ele deixou muito bem claro: se possível, contudo, é a tua vontade. Embora isso seja verdadeiro, o paralelismo com o versículo 12 e o contexto dos versículos 8 a 11 vão sugerir que Paulo quis dizer que Deus permaneceria fiel no sentido de permanecer firme quanto à ameaça de julgamento. Às vezes a gente pode encarar esse versículo de uma maneira um pouco equivocada. Deus permanece fiel no sentido de permanecer firme quanto à ameaça de julgamento. Deus não deixará de julgar aqueles que se afastaram de Cristo. Se nós somos infiéis, ou seja, se nós nos apartamos, Ele permanece fiel, o julgamento vem. Olha como é diferente do que a gente muitas vezes percebeu. Mas que contrasta talvez com aquilo que a gente queira que seja, mas não contrasta com aquilo que a palavra diz. Deus é fiel em todas as situações. Na bonança que nos sobrevém e na ira que será infligida contra os injustos. Deixaram, abandonaram, apostataram, Ele é fiel, Ele é justo e Ele julgará. De maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. É por isso que Ele permanecerá firme nesse propósito de julgar os que se afastaram de Cristo. Ele permanecerá para sempre verdadeiro no seu caráter. Tanto a esperança cristã quanto a ameaça de julgamento estão firmemente enraizadas no caráter de Deus. E aí, dois textos que são
perfeitos nisso. Primeiro, Tito 1:2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes de tempos eternos. Que nos prometeu não mente, e nos prometeu antes de tempos eternos. A gente falha em promessa que a gente fez ontem e hoje não cumpre. Ele fez antes de tempos eternos, antes de você existir, antes de eu existir, antes dessa terra existir, e Ele cumprirá. E um versículo que eu procurei em todas as versões que eu tinha dentro de casa. Deu uns 6. Eu pensava, ou eu sou muito chato com relação à escrita, ou então eu estou ficando maluco. Na realidade eu fiquei com a primeira, eu só sou chato mesmo. Maluco ainda não. Eu sempre escutava as pessoas falando esse versículo de modo decorado e falando errado. Números 23:19, o que é que diz lá? Deus não é homem para que minta. E não é filho do homem não, é filho de homem para que se arrependa. Todas as versões que eu encontrei, nenhuma diz filho do homem, é filho de homem. Ou seja, originário de homem. Deus não foi criado, Deus é. Ele não é descendência de homem. Até a nova versão transformadora traz algo interessante. Ele diz assim, Deus não é homem para que minta e nem ser humano para que se arrependa. Ou seja, Ele não tem essa nossa carne. Isso aqui não é a base dele. E é muito interessante isso. Deus não é homem para que minta. O homem é que mente. O homem é que frustra as expectativas de quem prometeu alguma coisa. Ele não vai fazer isso com a gente. E nem ele é filho de homem para que se arrependa. A raiz pecaminosa que nós ainda temos, não atingiu a ele. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? E aí eu me lembro mais uma vez de alguém que fez parte da minha trajetória e que sempre ao final de cada aula, aquela missionária dizia, se Deus fala, Ele cumpre. Se Ele promete, Ele faz. Faz mesmo. Então nunca usemos esse versículo como desculpa para a nossa infidelidade. Às vezes a gente escorrega, desliza em alguma coisa e diz assim, não, mas eu estou sendo infiel, mas Deus permanece fiel. Sim, isso não é desculpa para que a gente venha a ser infiel. Lembremos que fomos salvos pelo Deus que é fiel. E a todos quantos o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filhos que tomam um exemplo do Pai para as suas vidas, o nosso caminho deve ser seguido em fidelidade, que é um dos maravilhosos atributos do nosso Pai eterno. Então, finalizando essa meditação de Dia dos Pais, sigamos o exemplo do nosso Pai. Nosso Pai é fiel. E nós precisamos ser fiéis a tudo o que Ele coloca nas nossas vidas. Seja o ministério que Ele nos deu, seja a família que Ele nos deu, seja o trabalho que Ele nos deu, mas principalmente a palavra que Ele nos deu. Então, que Ele nos abençoe e nos dê a graça de sermos reconhecidos por Ele como fiéis à Sua palavra.